Que plano é este maquiavélico que está a ser arquitetado no Brás e que é secreto? Será que a instituição Congregação Cristã virou um grupo secreto? Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz, este é o canal Toda a Verdade. Eu tenho recebido algumas mensagens de anjo de Deus e mesmo até antigo no ministério e de uma pessoa que convive de muito perto com a alta cúpula da congregação. E, somente eu não posso revelar o nome, como devem compreender, porque aqui eu preservo a identidade daquelas pessoas, dos anjos que chegam até mim. É esta a minha função. Mas a verdade é que a veracidade dessas mensagens são 100% verídicas, verdadeiras, portanto, e levanta pontos que merecem reflexão profunda. Mas acreditem que mesmo assim, eu tendo a plena confiança nestes anjos, eu gosto sempre de ir investigar para que não haja qualquer dúvida do assunto que eu trago até vós, porque não quero apenas levantar as questões só por levantar. Se não estão esquecidos, eu falei num vídeo lá atrás sobre o plano maquiavélico que estava a ser arquitetado pelos senhores do Brás. E claro está que eu não posso generalizar todos por igual. Há aqueles que realmente estão no Brás com afinco e com o objetivo de servir a Deus e servir a verdade. E por isso muitos deles me contactam, transmitindo-me as informações que chegam até mim e que eu faço chegar até vós. Mas se estáis recordados, eu coloquei várias questões sobre a razão porque é que o ancião Salvador Cury não esteve no Brás na apresentação do ancião de Dracena. E por que razão o ancião Salvador Cury tem estado um pouco ausente? Eu sei que ele atendeu recentemente o culto, mas ele tem estado ausente. E que está a haver umas certas e determinadas polémicas a recair sobre o irmão Salvador Cury. Calma que eu não estou aqui como advogada de defesa do irmão Salvador Cury, que aliás eu não sou advogada de defesa de ninguém. Mas este canal tem por pauta falar a verdade, ser isenta de opiniões pessoais, de apenas trazer até vós a reflexão e chamar-vos a atenção de certas e determinadas atitudes, situações, estratégias que estão a ser elaboradas. Sim, porque não é conveniente que estas estratégias elas sejam divulgadas. E por isso, com certeza, o grande empenho deste ancião de Dracena e do ancião de Viçosa, com aquela circular ridícula e vergonhosa. A verdade é essa, mais vergonhosa. Agora nós estamos a compreender, porque aquilo que vai ser aqui relatado, ireis compreender muita e muita coisa. E que o alvo a atingir é o irmão Salvador Cury. É o irmão Salvador Cury. Eu vou passar aqui a descrever o que é que está a acontecer. Este anjo de Deus, que é uma pessoa antiga no ministério e que convive há muitos anos com a alta cúpula da congregação, veio ter comigo e me relatou algo muito estranho e muito sigiloso. Muito sigiloso. E que diz o seguinte: Irmã Laurinda, eu soube que o grupo dos indicados, o GDI, tem-se mobilizado contra o irmão Salvador Cury. Inclusive, houve uma reunião em Piracicaba com integrantes desse grupo do GDI, sem que o próprio irmão Salvador tivesse conhecimento. Provavelmente este mesmo grupo de irmãos do GDI
e está-se articulando contra o irmão Salvador Cury. A reunião de Piracicaba aconteceu há pouco tempo, relativamente há pouco tempo. O local escolhido foi Piracicaba, cidade ligada ao ancião de Piracicaba, um dos integrantes do grupo. Agora eu vou aqui colocar uma pergunta. Por que é que um assunto dessa gravidade não foi tratado oficialmente dentro da presidência com conhecimento, consciência do próprio irmão Salvador Cury? Por que é que fizeram algo sem o conhecimento dele? Espera, já não é a primeira vez que isso acontece, não é? Com certeza não é a segunda, não é a terceira, sabemos lá quantas mais, mas pelo menos sabemos que não é a primeira vez. Porque quando foi o assunto referente ao genro do irmão Salvador Cury, ele foi colocado de parte. O ancião de Viçosa se promoveu a colocar o irmão Salvador Cury de parte para ele não ter conhecimento do que estava a acontecer, do que iria ser arquitetado. Portanto, será que agora vão ter alguma estratégia de afastar também o irmão Salvador Cury? Porque é muito estranho não dar a conhecer ao presidente que havia uma reunião em Piracicaba com o GDI em que ele próprio não foi convidado, nem tampouco teve conhecimento disso. E diz o seguinte: fiquei sabendo que todos os integrantes da presidência teriam sido convidados, menos o próprio irmão Salvador Cury. Aqui é a pergunta: qual a justificativa que existe para convidar toda a presidência e excluir justamente o presidente? Qual é a justificativa? Porque os 4 vice-presidentes foram convidados para esta reunião. E mesmo alguns não indo, nenhum deles comunicou ao irmão Salvador sobre a reunião e a pauta dela. Quer dizer, os 5, porque na altura que foi esta reunião havia os 5. O irmão Salvador Cury foi excluído, não teve conhecimento. Os restantes tiveram conhecimento. E mesmo alguns deles que não pudessem estar, mesmo assim não deram a saber ao irmão Salvador Cury de que iria ser feita uma reunião. Isto leva-me a perguntar, mas será que agora a própria instituição religiosa, a congregação cristã, faz reuniões secretas em que coloca de parte certos e determinados membros? Se não estão recordados, eu vou recordar que eu disse, quando falei da maçonaria, de que se havia alguém que não era da maçonaria, eu praticamente, quase 100%, eu poderia dizer que o único que não era da maçonaria era o irmão Salvador Cury. Será que é por isso? Porque ele não faz parte de nenhum grupo secreto, além da congregação? Não foi convidado para fazer parte desta reunião secreta? Isto levanta muita suspeita e muita pergunta. Isto é grave o que está a acontecer. Se o próprio presidente não tem conhecimento, então o que é que se passa? O que é que estão a arquitetar? Qual é o plano maquiavélico que estão a preparar? Contra quem? E porquê? E aqui é outra pergunta que eu faço. Permanecer em silêncio sobre a pauta de uma reunião dessa natureza é postura compatível com a transparência e temor de Deus? Responda-me. Há aqui qualquer coisa muito estranha. Fora o ancião de Viçosa, quem aparece na articulação dessa reunião são alguns dos nomes do interior de São Paulo.
São conhecidos o ancião da regional de Sorocaba, o ancião de Pindamonganhava, que atende os Estados Unidos da América, ancião de Ilha Solteira e outros do interior de São Paulo da lista dos ADI dos 30. Por que razão é que aparece mais uma vez o ancião de Viçosa a articular todo este movimento de reuniões secretas e de afastar o ancião presidente Salvador Cury? E tenho aqui uma pergunta que terei que fazer. Por que razão o ancião de Ilha Solteira, conhecido como braço direito do ancião de Dracena, percorreu cerca de 550 quilómetros de Ilha Solteira até Piracicaba para representar aquele que preferiu não comparecer pessoalmente, mas mesmo assim quis ser informado de tudo o que aconteceu? Fazer 550 quilómetros, eu sei que vocês aí nas distâncias, vocês fazem até milhares de quilómetros, mas é tudo muito estranho. E mais estranho é que a reunião tivesse sido feita fora da localidade do Brás. Já pensaram sobre isso? Por que razão daquela área? Muito estranho. Esta reunião foi marcada, portanto, em Piracicaba para que não ocorresse na jurisdição do Brás, não é verdade? Uma espécie de articulação paralela e reservada. Eu posso dizer secreta. E há aqui uma pergunta que eu quero fazer. Por acaso vocês fizeram alguma ata, mesmo que seja informal, registrando tudo o que foi tratado ali, ou foi uma reunião secreta? Há ata? Ou ficou ali como reunião secreta? Pois bem, meus queridos e prezados irmãos e irmãs, a verdade é uma. Mais uma estratégia para eliminar mais alguém que faz, como se costuma dizer, incomoda, é uma pedra no caminho para chegarem aos seus objetivos. Não se esqueçam que o irmão Salvador Cury foi um incómodo. Ainda ele não era presidente e foi incómodo. E vou-vos relembrar. Quando foi o assunto relacionado com o blá blá blá, o irmão Salvador Cury sabe perfeitamente que aquilo que foi aqui exposto, que foi questionado, que é tudo verdade. E que ele próprio iria tomar uma atitude de colocar as coisas, o assunto sendo tratado e colocado no seu devido lugar. E como estáis recordados, é só ir buscar nos arquivos aqui do canal, aonde o ancião de Viçosa falou ao irmão Salvador Cury: não, deixe este assunto ficar encarregue nas minhas mãos. Eu me ocupo dele. Afastou já nessa época o irmão Salvador Cury de tratar do assunto conforme devia ser tratado. Não como presidente, porque ele ainda não era presidente da instituição Congregação Cristã, mas como ancião de água rasa e como homem responsável, e que ele sabe perfeitamente que a verdade que aqui é dita, ela não tem floreados, nem é manipulada. Ela é transparente. E a partir daí, porque se mexeu no pupilo, no menino querido do ancião Viçosa, não é? As coisas mudaram de figura. O irmão Salvador Cury passou a ser uma pessoa não grata. Não é verdade? Até que depois foi arquitetada a forma de afastamento do ancião Cláudio Marcola. E após isso têm vindo a surgir outras situações, como que o impedimento de que o ancião Baco fizesse tantas viagens para o Brasil, que era uma coisa por demais, e que ficasse lá reservado no seu lugar, no seu cantinho. Recordem-se que foi enviado o irmão Marcelo para lá. E onde é que está o irmão Marcelo? Digam-me, onde é que está?
Não está em Itália. Não, não está. Portanto, agora o ponto principal é colocar aonde o irmão Salvador Cury. E vós não achais estranho que tenha sido colocado no mesmo lugar, no Brás, para fazer comum o ancião de Dracena? E não achais estranho de que não tenha sido o irmão Salvador Cury a fazer essa apresentação? Quer dizer, então, será que o irmão Salvador Cury não estava de acordo? Será que o irmão Salvador Cury ainda é a última esperança que resta para que a congregação cristã ela não seja exterminada por estes homens diabólicos, maquiavélicos? Eu aqui pergunto àqueles anciães mais velhos que se levantaram e que levantaram o seu dedo a confirmar o seu voto para que o irmão Salvador Cury fosse o presidente, a pessoa responsável da instituição religiosa, congregação cristã. Será que esses mesmos vão ficar de braços cruzados, com receio, com o rabo entre as pernas? E não se vão movimentar perante isto que está a acontecer, destas reuniões secretas, para retirar alguém do seu lugar? O que é que estão a arquitetar? Será que agora também vão inventar que o irmão Salvador Cury está doente? Se ele está doente, é doente da alma, de ver conforme está a congregação cristã e de ver que aquelas pessoas que a ele confiou e que colocou no GDI dos 7, o ancião de São Mateus e o outro ancião, será que vão ter o voto na matéria de impedir que o irmão Salvador Cury seja colocado de parte? Será que estes anciães que foi feita a reunião e que se levantaram a favor do irmão Salvador Cury para exercer o cargo de presidente vão ser os mesmos que vão se levantar e dizer não? Não a estas estratégias maquiavélicas que estão a ser organizadas nestas reuniões secretas, nestas reuniões falsas, hipócritas, onde se arquiteta o que é maligno. O mesmo fizeram com o irmão Ricardo Pavanelli. Foi ou não foi? Onde arquitetaram a estratégia para retirar alguém que poderia ter sido tão útil na obra de Deus, na congregação cristã, em que poderia fazer a diferença. Se eu concordo com aquilo que ele fez, que foi contra o código de ética, não concordo. Mas o amor e a misericórdia de Deus, ela cobre qualquer erro. Mas não era conveniente o irmão Ricardo Pavanelli, genro do irmão Salvador Cury, estar lado a lado com o seu sogro para que houvesse, se calhar, uma renovação espiritual na obra de Deus, uma renovação que o povo, o ministério, tanto o aguarda. E vou dizer uma coisa, vai ficar na responsabilidade dos anciães mais velhos a nível Brasil, que se o irmão Salvador Cury for afastado do cargo de presidente, vós ireis ver a congregação cristã a terminar. Irá, e desculpem-me a palavra de dizer, não será mais aquela instituição que era conhecida como referência espiritual. Não. Ela irá ser exterminada, irá se tornar numa outra coisa qualquer, mas não numa instituição religiosa. E me perdoem e peço mais uma vez, me desculpem, não quero ferir a vossa sensibilidade e sei que muitos de vós estáis tristes, amargurados e esperais que haja algo de novo. Mas se nada fizerdes, se nada for feito por quem de direito
de impedir de que algo seja feito contra o irmão Salvador Cury, a congregação cristã, ela vai só ficar com o nome. Mas ela vai acabar. Vai ficar com o CNPJ, mas ela vai acabar. Vai se tornar numa outra coisa que não seja uma instituição religiosa. Portanto, fica na vossa responsabilidade fazer alguma coisa. O irmão Salvador Cury, ele está completamente abandonado. Quem é que o vai ajudar a lutar contra estes espíritos maquiavélicos, mafiosos, diabólicos, como o ancião de Viçosa, ancião de Dracena e outros mais que estão ali? Mas principalmente estes dois. Não foi por acaso que eles se juntaram a ser anciães no Brás. Meditem, pensem um pouco. Não é por qualquer razão que estes dois estão juntos no Brás. Eu tenho plena certeza que por vontade do irmão Salvador Cury, o processo que foi feito ao irmão Gerdel, ele já teria sido rasgado há muito tempo. Muito tempo. Porque o irmão Salvador Cury não concorda. Não. E os processos que foram feitos à revelia do irmão Salvador Cury. Tenho praticamente a certeza. E olhem, há coisas que eu não concordo com o irmão Salvador Cury faz. Não concordo, não. Mas a verdade é uma. Se alguém quer que a obra de Deus na congregação venha a ficar, lutem pelos verdadeiros homens, que são homens de Deus. Neste momento, o irmão Salvador Cury é um homem solitário, que não tem ninguém que o ajude a lutar contra estes espíritos. E vós, que levantasteis o dedo a confirmar a presidência do irmão Salvador Cury, ireis ter receio de vos levantar contra estes espíritos? Ireis ter receio de vos levantar para não perderdes o vosso estatuto que tendes na congregação no ministério? Então eu digo, foi um engano vós terdes sido colocados no ministério em que estáis, porque um verdadeiro homem de Deus tem que lutar lado a lado com aqueles que defendem a obra de Deus, defendem o que é verdadeiro. Tudo isto está a ser arquitetado há muito tempo. E quero dar aqui um aviso ao ancião de Dracena que o próximo vai ser o Senhor. Cá se faz, cá se paga. É verdade. É verdade. Meditem bem naquilo que está a ser feito. Fazer uma reunião sem o conhecimento do presidente da congregação, o irmão Salvador Cury. Vós terdes ficado no segredo. Sois muito cobardes. Sois muito cobardes. Não há outro nome a chamar-vos. Ficais em silêncio. E o povo questiona o que é que se passa com a obra de Deus na congregação? O que é que está a acontecer? E o mais engraçado é que ninguém desconfiou que esta última circular vergonhosa, por que razão é que veio? Não convém que as verdades sejam escutadas, sejam ditas, sejam anunciadas, não é? Homens que estão no GDI dos 7 que não mereciam estar porque não têm direito a estar lá, porque não têm idade de ministério para estar lá, nem mesmo idade
a idade própria, física, como os seres humanos. Como também no GDI dos 30, como este ancião ancião do Leme. A verdade é que com certeza haverá quem queira começar a colocar as coisas por um caminho, por uma linha reta. Mas não convém, não é? Não é? Ser ancião de Dracena, ser ancião de Viçosa. A sua prepotência, a sua arrogância. Agora é caso para lhe perguntar. Será que mesmo que o senhor não pertence a nenhum grupo secreto? E que realmente o único que não pertence a esse grupo secreto seja o irmão Salvador Cury? O que o incomodou a fazer o processo ao irmão Gerdel foi isso? As perguntas que o incomodou? Quem é a próxima pessoa a fazer um processo? Vai ser a minha? Esteja à vontade. Esteja ao dispor. Estarei aqui. Acredite. Agora se entende porque quer proteger o seu filho espiritual, o seu filho diabólico. Vocês realmente se juntam muito bem. O ancião blá 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 é outro que tal. É um traidor que ajudou a arquitetar tudo e mais alguma coisa. Irmão Salvador Cury, espero que não seja tarde a abertura dos seus olhos perante o que estava a acontecer à sua volta. O irmão foi enganado, como outros também foram enganados, iludidos com as falinhas mansas. Irmão Salvador Cury, o irmão se recorda perfeitamente que eu lhe disse: irmão, o problema não sou eu, o problema é o que está à sua volta. Não foi profecia, não, irmão, não foi profecia. Mas o Espírito de Deus sonda e conhece todas as coisas e nos faz saber. Faz chegar até nós o sentimento do que é que está a acontecer à sua volta. Cheguei-lhe a dizer assim, irmão Salvador Cury, de que eu seria a sua maior amiga, porque estava a avisá-lo dos perigos que estava à sua volta. E agora eu digo ao restante ministério dos mais velhos: ireis ficar de braços cruzados? Ireis ficar com o rabo metido entre as pernas? Ireis? Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu estou a fazer o meu trabalho de falar toda a verdade, de denunciar as estratégias maquiavélicas, diabólicas. E aqueles que pensam que ancião de Dracena, ancião de Viçosa e outros mais, ancião do Leme, que são homens de Deus, que têm o Espírito de Deus, provem os Espíritos. Provem. Provem. Provem os Espíritos. E depois me digam alguma coisa. O que está a acontecer é isto. A estratégia de fazer algo contra o irmão Salvador Cury. É mais um para eliminar. É mais um para ficar de lado, conforme foi o irmão Paulinho. Lembram-se? Que engraçado. Que de engraçado não tem nada. Mas eu cheguei-vos a dizer de que o único que ainda falava com o irmão Paulinho era o irmão Salvador e que fazia-lhe chegar até ele alguns conselhos ao irmão Paulinho. O irmão Paulinho foi afastado porque estes homens maquiavélicos o queriam exterminar espiritualmente. Se o exterminaram fisicamente ou não, não sei. Estará no conhecimento de Deus. Mas a verdade é uma, que muitas das vezes as palavras matam mais do que o impor de uma pistola, o impor de uma bala. A verdade é essa. É isso que queres fazer com o irmão Salvador Cury, fazer a mesma coisa que foi com o irmão Paulinho, afastá-lo de tudo e mais alguma coisa e tomardes vós as rédeas,
o governo desta instituição Congregação Cristã? Se isso acontecer, eu posso dizer que muitos daqueles que ainda estão com uma réstia de esperança irão sair da instituição. Não sei o que é que vai restar. Ficará entregue nas mãos dos anciães mais velhos de todo o Brasil. De todo o Brasil. Ficará nas vossas mãos esta responsabilidade. Eu, Laurinda Queiroz, e o canal Toda a Verdade, toda a equipe, nós lavamos as nossas mãos. Não ficará na nossa responsabilidade. Temos que começar a perceber, a discernir e a interpretar o que está à nossa volta. Há muita forma de querer aniquilar aquilo que nós estamos a observar e a ver e a constatar. Desejo sinceramente que a congregação não tenha um final trágico, mas seja o que Deus quiser. Porque apesar de tudo, eu tive bons momentos na congregação que está aqui em Portugal. E acredito que muitos de vós, seja no Brasil, seja noutros países, pelo mundo fora, tiveram momentos maravilhosos. Mas que os tempos atuais são de muita tristeza, muito desânimo. Então quem tiver forças, quem tiver coragem, é hora de mostrar em que com uma mão se reconstrói e com a outra se luta. Pensem nisso. Pensem nisso. Ficam por aqui, Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.